Por que certas pessoas conseguem ter uma carreira meteórica e ser promovido de novo, quando por mais que você se esforce, parece que você mal consegue sair do lugar? Qual é, afinal de contas, o segredo por trás de uma carreira bem-sucedida? E spoiler, provavelmente não é o que você imagina. Desde que eu era criança, eu recebi dos meus pais o conselho que você também deve ter recebido, que é: estude muito, meu filho, faça uma faculdade, você vai ter uma carreira muito boa. Os meus pais, eles vieram, tanto minha mãe quanto meu pai, de famílias muito pobres, e eles tiveram que ralar. Eles estudaram em escolas públicas e estudaram muito, trabalharam muito. Minha mãe acabou virando servidora pública e meu pai virou empresário. Inegavelmente, eles tiveram um nível absurdamente alto de sucesso comparado com as pessoas que eles conviveram durante uma boa parte das suas vidas. Então, naturalmente, muito incentivado por eles, foi isso que eu fiz. Eu estudei pra caramba, estudei em boas escolas, passei na USP, estudei Direito na USP. Depois, ao longo da minha vida, eu fui atrás de algumas das melhores universidades do mundo para fazer cursos, como Stanford, como Harvard, onde eu estudei inovação e empreendedorismo, estudei negociação, liderança, e inegavelmente tudo isso foi muito útil. Mas tem uma coisa curiosa nessa história toda. Até hoje, quando os meus clientes de consultoria me contratam, sabe quantos deles me perguntam onde foi que eu estudei? 0. Simplesmente ninguém liga. Ninguém nunca me perguntou onde estudei, ninguém nunca me perguntou o que foi que eu estudei, e no entanto, as pessoas me contratam para fazer certas coisas. E se você parar para pensar, muitos dos meus clientes, assim como provavelmente muitos dos seus clientes, eles mal têm a capacidade de avaliar se você realmente é bom naquilo que você está fazendo, no que eles te contratam, porque afinal de contas você que é pessoa técnica. É tipo você ir no médico e o médico te falar sobre um monte de coisas em linguagem médica sobre esse troço que você tem. Qual é a sua capacidade de avaliar se esse cara tá te falando um monte de groselha ou se ele tem razão no que ele tá falando? Exatamente, nenhuma. Então, no final das contas, parece que tem algo meio esquisito nessa história. Talvez ter conhecimento não seja exatamente o suficiente. O que me leva a uma teoria que muita gente usa, que é a teoria do QI. E não, eu não tô falando do teste, eu tô falando do quem indica. Que no final das contas, o que mais importa para o seu sucesso profissional é estar conectado com as pessoas certas. Isso é network. Eu sempre fomentei o meu network. Você precisa manjar no mínimo de networking, né? Você pode usar o networking para ganhar mais dinheiro. Parece ter realmente a sua relevância. Quando eu paro para pensar, muitos dos meus clientes chegam até mim por conta de indicação. Eu fiz um bom trabalho, eles recomendam esse trabalho para outra pessoa, a pessoa me liga e fala assim: pô, André, ouvi coisas maravilhosas de você, queria saber mais sobre o seu trabalho. E assim, muitos clientes apareceram na minha vida. Não dá para negar que essa teoria parece fazer sentido. No seu trabalho mesmo, talvez você já tenha sentido isso. Você estava lá trabalhando e de repente apareceu uma nova pessoa que era conhecida de outra, e porque ele já trabalhou com o diretor, ele acabou tendo uma ascensão muito mais rápida do que as outras pessoas. A questão é, se realmente é só uma questão de você estar próximo das pessoas certas, e quanto mais próximo você for, mais fácil é você ter sucesso. Como é que a gente explica pessoas que têm muita proximidade com gente de poder que nunca saem do lugar? Por exemplo, uma secretária. Você pode pegar uma secretária executiva, ela talvez seja mais próxima de um executivo do que qualquer pessoa na vida, talvez até mais do que a esposa do cara, e no entanto, ela não tem uma progressão de carreira, ela fica meio ali parada, ela não sai muito dali. Então, talvez a proximidade também não seja o bastante, você estar bem relacionado talvez não seja o suficiente. Talvez seja uma questão de você combinar as duas coisas. E se você tem um bom estudo, uma boa bagagem, um bom conhecimento e você tem uma boa relação, talvez você seja capaz de agregar valor. E agregar valor é uma coisa um pouco mais sutil do que muita gente pensa, porque em geral as pessoas, na hora dos seus trabalhos, elas oferecem soluções. Elas oferecem o carro que elas estão vendendo, ela oferece a comida que ela está vendendo, ela oferece o software que ela está vendendo, mas muito poucas pessoas falam efetivamente do valor que está sendo agregado. E isso é o que faz toda a diferença. Se você pensar numa flor, por exemplo, uma flor, ela não tem um valor muito intrínseco no sentido de que a flor vale X. Flores têm valores diferentes dependendo das circunstâncias. Se é dia dos namorados, você pode apostar que você vai pagar mais caro por um buquê de flores. Por quê? Porque o valor agregado de você levar flores para sua esposa, para sua namorada no dia dos namorados, ela é diferente do que num dia X aleatório no ano,
porque se convencionou que no Dia dos Namorados as pessoas vão demonstrar afeto de alguma forma e flores é uma forma muito demandada de se fazer isso. Ou se você quiser um outro exemplo que eu particularmente adoro, você pode dar uma olhada nessa empresa aqui que faz joias com diamantes, mas não são quaisquer diamantes. Esses diamantes são feitos com cinzas que você envia para ela. Cinzas, por exemplo, do seu pai, cinzas, por exemplo, da sua mãe. E com as cinzas que você enviou de uma pessoa que você ama, ela vai criar uma joia para você que vai eternizar esta pessoa com você. E percebe que essa pessoa ela não compete com a Cartier, ela não compete com a Tiffany, porque ela não está te vendendo uma joia. Ela está te vendendo a reaproximação com uma pessoa que você ama que não está mais aqui. E é isso que faz toda a diferença no final do dia. Ou será que não é? Porque talvez você esteja se perguntando, pô André, realmente faz sentido a gente falar em valor. Mas eu conheço muitas pessoas que agregam valor, talvez você mesmo seja uma dessas pessoas, e que elas não são reconhecidas por isso. Você pode pegar um gari. Cara, um gari ele tem um trabalho que agrega muito valor. Se o gari parasse de trabalhar, a gente ia ter uma cidade rodeada de lixo e ia ser insuportável viver em uma semana. E no entanto, esse cara tem um trabalho horrível, sofrido, ganha mal pra cacete e não tem uma perspectiva de melhorar a sua carreira. Então, qual é a chave desse mistério? A questão é que sim, o valor agregado é importante, mas tem uma coisa que talvez seja mais importante ainda do que o valor agregado, que é onde as pessoas focam 99% das suas energias, em ser competente, em ter habilidades, em ter conhecimento. No final do dia, é o valor percebido que faz a mágica acontecer. Se a sua capacidade de agregar valor é 10, mas o seu valor percebido é 3, para todas as pessoas à sua volta, o valor que você tem é 3. Ponto. Não importa o quanto você simplesmente agregue valor. A grande questão é o quanto as pessoas à sua volta percebem que você agrega valor. E a melhor forma de você fazer isso é usando o que o próprio Warren Buffett sugere para você. By far the best investment you can make is in yourself. I mean, for example, communication skills. I tell the students that come that they're going to graduate schools and business and they're learning all these complicated formulas and all that. If they just learn to communicate better, and both in writing and in person, they increase their value at least 50%. Se você é um bom comunicador, significa que você é uma pessoa mais persuasiva, significa que você é uma pessoa mais influente, significa que você é uma pessoa mais fácil de trabalhar, significa que você é uma pessoa que causa menos problema, significa que você é uma pessoa muito mais valiosa. E é por isso que a comunicação é a habilidade número 1 que você precisa desenvolver se você quer ser um profissional de sucesso. E assim, o básico do básico do básico é você não ser uma pessoa prolixa, daquelas que fala sem parar e deixa todo mundo louco. E se você quer ter certeza de que você não é um desses seres humanos infelizes que dá vontade de arremessar para fora da janela, dá uma olhada nesse vídeo aqui, em que eu vou te trazer uma metodologia sobre como você pode ser um comunicador extremamente objetivo.